João, 1 de João, epístola, né? Capítulo 4. Agora, ali diz, é o que nós estamos tratando, ali diz, deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Veja, deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Então João está colocando como reconhecer o Espírito de Deus. Porque ele já expôs dos espíritos do mundo. E na colocação espírito do mundo, ele disse, cuideis, fiqueis atento, não criais a todo espírito, porque já se levantou o espírito do falso profeta e do anticristo. Veja que João identificou o levantamento do anticristo na sua época. E João não só identificou, mas João colocou a sua fotografia. E a fotografia do anticristo é qual? Segundo João, é aquele que nega Cristo. Nega Cristo que veio em carne. E a figura também, junto do anticristo, João colocou o falso profeta. Aí vemos a figura dos espíritos do mundo. Espíritos do mundo. Espíritos que há no mundo. Dos quais a gente tem que se cuidar. E quando a gente identificar esses espíritos que tem no mundo, que são do mundo e saem do mundo, como, por exemplo, as ideologias dos homens, o racionalismo, né, o evolucionismo e outros ismos, né, são figuras que tiram Cristo do panorama, omitem Cristo do panorama, querem omitir a luz do mundo. E por omitirem a luz do mundo, por ocultarem a luz do mundo, que é Jesus Cristo, João coloca na posição e figura de o anticristo e os falsos profetas. Aí está aqueles a quem diz João, se cuidem deles, se cuidem deles. E o critério é as Escrituras Sagradas, o Evangelho. Aí está o critério para a gente ter o parâmetro para se cuidar destes que negam a Cristo ou que ocultam Cristo ou omitem Cristo, que ele vai chamar falsos profetas e anticristo. Fazendo isso, nós vamos reconhecer o Espírito de Deus. Esta é a colocação no versículo 2. Agora nós temos condição de reconhecer o Espírito de Deus. Então, ele coloca agora a visualização do Espírito de Deus. Qual o papel do Espírito de Deus? Qual a sua função? Revelar justamente a Cristo. É isto que faz o Espírito de Deus. Ele nos revela Cristo como o nosso único Salvador, como aquele que tira o pecado do mundo. O papel dele é um papel de esclarecer diante dos nossos olhos, expor diante dos nossos olhos Jesus Cristo, o Filho de Deus, o
Salvador da humanidade, a luz do mundo, a luz que ilumina a cada homem que vem a esse mundo. Eis o papel do Espírito Santo. É assim que nós vamos reconhecer o Espírito Santo. Pois ele coloca para nós quem? Jesus Cristo. Isso Jesus Cristo falou. Se o Pai não trouxer vocês a mim, de forma alguma vocês virão a mim. De forma alguma. Porque Jesus sabia que somente o Espírito Santo pode nos levar a Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo nos revela a Jesus Cristo. Porque ele nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Assim podemos conhecer Jesus Cristo. Eis aí o papel do Espírito Santo. É mostrar Jesus Cristo, é esclarecer Jesus Cristo, é nos levar a Jesus Cristo, é trazer-nos até Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo que vive em Paulo é o Cristo revelado por quem? É o Cristo revelado pelo Espírito Santo. Esse mesmo Cristo deve estar dentro de nós, revelado pelo Espírito Santo. Assim conhecemos o Espírito Santo, porque ele nos revela Jesus Cristo. Ele traz Jesus Cristo vital dentro da nossa vida. Ele faz o Cristo ficar vivo dentro da nossa vida. A ponto de dizer com Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Desta forma, nós conhecemos o Espírito de Deus, que se opõe ao espírito do quê? Do falso profeta e do anticristo, que busca negar a Cristo, negar a sua presença, ou omitir a presença de Cristo, ou ignorar a presença de Cristo. Aí está o papel do falso profeta e do anticristo. E assim nós identificamos o falso profeta e o anticristo por omitir Jesus Cristo, por ignorar Jesus Cristo, ou por negar Jesus Cristo. E conhecemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque o papel fundamental dele é revelar Jesus Cristo para nós e em nós, a tal ponto de dizermos como Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso que João fala, agora vocês têm condição, o parâmetro para vocês reconhecerem o Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus faz o quê? Ele promove Jesus Cristo, ele revela Jesus Cristo, ele traz Jesus Cristo para nós. Veja como João percebeu a visão do Espírito Santo e passou para nós como identificar o Espírito Santo, como aquele que traz Jesus Cristo para nós. Por isso, sem o Espírito Santo, nós podemos ter um Jesus Cristo, letra, quer dizer, tinta e papel. Mas com o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo vital, vivo dentro de nós. Aí estaremos classificados numa outra categoria, na categoria de filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque agora o Espírito Santo, ele revelando Jesus Cristo, ele traz Jesus Cristo até dentro de nós. Isso no mundo espiritual é uma grande realidade, porque os demônios vão olhar para a gente e vão ver dentro de gente o Jesus Cristo trazido pelo Espírito Santo. O mesmo Jesus Cristo que foi trazido ao ventre de Maria. Hoje ele é trazido a nós pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. E tendo Cristo dentro de nós, já podemos dizer o testemunho do Espírito. Ah, papai, quer dizer, paizinho. Quer dizer, Cristo dentro de nós. É o testemunho do Espírito Santo. Então passamos a ser novas criaturas, cidadãos do reino de Deus. Porque
Que isso que Jesus veio proclamar. O reino de Deus é chegado. Já faz 2000 anos que esse reino está aí. E agora cumpre a nós trazer e fazer neste mundo o aparecimento dos filhos de Deus. Que diz Paulo, a natureza espera com grande expectativa que se manifestem os filhos de Deus. Dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Pois os filhos de Deus são identificados por serem o quê? Dirigidos pelo Espírito de Deus. São novas criaturas, cidadão do reino de Deus. Esses adoram em espírito e em verdade. Esses são aqueles que o Pai gosta, que apraz o Pai. Eles não estão adorando em Jerusalém, nem em Samaria, nem em templos feitos por mãos de homens. Porque Cristo falou, eu não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Essa é a palavra. Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Verdade é palavra e espírito é revelação. É uma boa nova, né? Então hoje identificamos nosso grande mestre. Não são os homens, não são as teorias dos homens, os ensinamentos dos homens, nem os dogmas dos homens, nem as doutrinas dos homens. Mas quem nos ensina é o Espírito Santo. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma boa nova, né? Agora somos filhos de Deus. O mundo está, a natureza está nessa expectativa, esperando ansiosamente pelo aparecimento dos filhos de Deus. E eles aqui nessa época. Agora vamos divulgar isso a toda a terra. E então poremos o inimigo debaixo de nossos pés. E vamos descobrir que nós somos os pés de Cristo. E quando nós atingimos essa estatura, que nós somos os pés de Cristo, e pisarmos o inimigo debaixo de nossos pés, soubermos da nossa autoridade que temos, que já possuímos, Cristo virá. Porque ele diz, quando ele tiver posto o inimigo debaixo dos seus pés, que somos nós, ele virá pela 4ª vez. É uma boa nova, né? É uma boa nova. Senhor nosso Deus, obrigado por esses conhecimentos maravilhosos que nos mostra como os filhos de Deus e nos mostra o papel do Espírito Santo e como identificar o Espírito Santo. Agora vamos usar a autoridade de Jesus Cristo, porque ele disse, o que eu fiz, vocês farão. No meu nome vocês vão expulsar demônios e vão curar enfermos. Então vamos ao nome dele. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força do maligno, toda a força de enfermidade, força de morte, força de perseguição, força de pobreza, miséria, desgraça. Saiam dos nossos corpos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Nos declaramos livres e libertos, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Senhor. Amém.